Galera, bom dia. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Vamos passar para vocês, ela é mais teórica, né? Ela está na página 107 do livro de vocês e está como lei da termodinâmica, né? São duas leis que nós vamos explorar, tá? A primeira lei vai passar do princípio que a energia se conserva, ela não se perde, ela se transforma, certo? Então, o que vai acontecer? A primeira lei é basicamente que a gente dê calor e essa energia de calor, ela vai alterar a energia interna do sistema e vai também alterar uma energia mecânica, ou seja, ela produzirá uma energia interna e uma energia mecânica. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, ela explora o seguinte conceito: se você fornecer calor para um sistema, né? Esse é o princípio da máquina a vapor, você vai transformar essa energia em energia mecânica, que é o trabalho, e mais a energia interna dele, né? Muito bem. Simples assim, né? Agora, para trabalhar com esse conceito de você fornecer calor e ter a energia interna e o trabalho, vai entrar 4 tipos de transformações. Aquela que nós já vimos, Oi, Tabata. Bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui a falar da lei da termodinâmica, né? Para fechar o nosso segundo bimestre, falta mostrar para vocês 2 leis. A primeira e segunda lei da termodinâmica. Acha? A primeira lei da termodinâmica é essa aqui, ó, é o princípio da conservação da energia. Você fornece energia a um sistema e esse sistema ele vai transformar essa energia em energia mecânica, que é o trabalho, e energia interna, que está ligado com a temperatura, né? Oi, Laine. Oi, prof, bom dia. Eu estou terminando lá de passar a nota, organizando as equipes direitinho, né? Para poder passar para vocês depois, tá? Eu estava olhando lá. Ô, Tabata, o seu ficou só teoria sem experiência. É isso, filha? Ou eu não vi tudo? Tabata? Falhou. Aqueles links é a gravação da experiência sua? Beleza, eu vou entrar, tá bom. Olha como é bom conversar, então tá bom. Eu estou organizando direitinho primeiro, para depois passar para vocês. Então, eu vou olhar. Legal, legal. Você tá junto com mais um. É o Raul, é isso? Deixa eu pôr aqui para... Tabata aí. Beleza. Perfeito. Ok. Depois eu volto lá. Não dá tempo, gente. Ontem eu estava corrigindo as coisas de segunda DM, né? Aí entreguei nota, tal, das avaliações de segunda DM.
E tem que ficar esperta, porque depois você deixa para a última hora, nossa, aí a coisa pega. Aí hoje, né, agora vem as aulas, né? Tem que esperar, tem que terminar para eu poder me debruçar. Mas eu vou abrir direitinho lá. Nem me fale, mas a gente chega. Mas também, aí eu vou só pegar os alunos também que não fizeram, né? Para eles terem outra atividade. E os outros já estão com 2 atividades também. Um abraço, né? E senão a gente morre de tanto fazer avaliação e o resultado não é tão bom assim como se espera, porque sobrecarrega, né? E a sobrecarga você não faz nada direito, não é verdade? Então vocês estão livres também. Maravilha, não é? Muito bem, gente. E, então vamos lá. Qual que é o sistema da máquina a vapor, o trem a vapor que eles começaram? Foi isso aqui, ó. Ele deu calor, né? Forneceu calor para o sistema lá, que era o carvão, né? Que é o combustível. E esse calor, ele fazia funcionar lá aquela máquina, né? Os pistões, e convertia o tipo de energia que era de calor em energia mecânica, que é o que dá movimento, que é o trabalho, né? E mais a energia interna que está ligada diretamente com a temperatura, tá? Aí eu vou pôr aqui para vocês cada uma das transformações: isobárica, isotérmica, isocórica ou isovolumétrica e adiabática. São 4 transformações. E o que essas transformações, elas interferem nesse tipo aqui de fórmula? É só isso. E lembrando aquele trabalho que a gente fez anteriormente, uns exercícios, que ele é pressão vezes variação do volume, lembra? O trabalho também é pressão vezes a variação do volume. Então, quando não tem variação do volume, não tem trabalho, né? Já dá para pegar daqui. É isso que vocês vão fazer nessa parte, analisar isso. Então, vamos lá. Com muita calma, a página 107, tá? Embaixo eles têm uma tabela verde que vai falando o que é igual a zero, trabalho igual a zero, e o que ele é. Legal pra caramba esse resuminho aqui, dá para estudar por aí, dá para fazer um resumo, né? Legal. Então, eu vou colocar aqui para vocês as 3 transformações, as 4, né? Então, primeiro, quando a transformação é isotérmica. Transformação isotérmica. Lembra que nós estudamos isso aqui já? O que é isotérmica? Térmica é temperatura. É temperatura constante. Quando a temperatura for constante, o que vai acontecer? Quando a transformação é isotérmica e a temperatura é constante, não há aumento de energia interna, porque a energia interna do sistema depende da temperatura. Aí, se a energia interna é zero, essa formulinha aqui, que é o Q igual ao trabalho mais delta U, vai ficar apenas trabalho convertido em calor, ou calor convertido em trabalho. Essa é o primeiro, tá aí. Transformação isotérmica, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, então a variação da energia não acontece, porque ela precisa de aumento da temperatura para ter aumento de energia interna, né? E se ela é zero, então ela cai para zero, só fica para trabalho igual a calor. Então, sempre quando falar que a transformação é isotérmica, você vai usar essa equação, tá? Depois, o segundo, no livro de vocês, ele traz transformação isovolumétrica. O que é a transformação isovolumétrica? Iso é o mesmo volume. Agora, o volume é constante, né? Agora, é o volume que é constante. Se o volume é constante, ó essa formulinha aqui. Se o volume é constante,
esse ΔV é zero, porque ele não muda. Se o ΔV é zero, o trabalho é zero, né? Então, quando a transformação é isovolumétrica, agora é seu trabalho que vai ser zero. Isso acontece quando o volume for constante. Na transformação isovolumétrica, o seu volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho é zero. Lembra dessa fórmula aqui. Trabalho igual a P ΔV. Se o ΔV é zero, o trabalho é zero. Tá? Se o trabalho é zero, a sua formulinha vai ficar o calor só atuando na energia interna do sistema. Depois, nós temos a terceira transformação. Dá para enxergar aqui embaixo, bem? Nós temos a terceira transformação, que é a transformação isobárica. Transformação isobárica. O isobárica, agora, é a pressão que é constante, né? Quando a pressão é constante, não tem problema. Ó. Se a pressão é constante, mas o meu volume variou, eu tenho trabalho. Então, aqui o meu trabalho vai ser diferente de zero, o meu calor vai ser diferente de zero e a minha energia interna vai ser diferente de zero. Então, quando a minha transformação é isobárica, a minha fórmula fica completa. Ela vai ficar Q igual a ΔU mais trabalho, né? Q igual a ΔU mais trabalho. Quando a minha transformação é isobárica, ou seja, a pressão constante, aí todo mundo vai ser diferente de zero. Trabalho diferente de zero, a energia interna diferente de zero e o calor diferente de zero. Tranquilo? Isso é o isobárico. Aí vale essa formulinha, tá? Essa fórmula nós vamos usar quando ela falar que a transformação é isobárica. Nós vamos usar essa fórmula, porque você vai ter a pressão vezes a variação do volume. E você pode usar outra energia também, tá? Que é o Q igual a MC ΔT. Você vai ter trabalho, calor e energia interna. Você vai ter os três. É normal, tá? A transformação isobárica. Aí sim você vai ter funcionando perfeitamente. Você dá calor para o sistema e o sistema transforma essa energia calor em energia mecânica e energia interna. E depois tem a transformação adiabática. O que é a transformação adiabática? Vocês já estudaram, eu acho que em química, esse termo, né? Transformação adiabática é um sistema isolado, né? Ele não troca calor com o meio externo. O calor agora é igual a zero. O que vai ser igual a zero? Na transformação adiabática, que é a quarta transformação adiabática, é o calor que é igual a zero. Aí, se o calor é igual a zero, este vai ficar trabalho igual a menos variação da energia interna, né? Um é convertido no outro, ela perde energia interna, né? Trabalho é igual a menos energia interna, ou energia interna é igual a menos o trabalho. Isso aqui é trabalho resistente, né? Quando ele é negativo, não é motor, né? Força ao contrário. Isso é a transformação adiabática, tá? Aí, gente, tem uns exercícios, né? E como que vai ser os modos dos exercícios? Analisar qual que é o tipo de transformação para ver quem que é zero. Se é o trabalho, se é a energia interna, se é o calor ou se não é ninguém, né? Se ninguém for igual a zero, ele é o isobárica. E aí a gente calcula o que se pede, tá? Não é complicado, não é. É teórico. O que tem que fazer? Tem que fazer um resuminho, né? E sempre dar uma focada, uma olhada para poder lembrar, porque essas coisas a gente se perde, né? E usar algumas coisas para ajudar a gente a guardar, tá?
Então, a transformação isotérmica, a temperatura fica constante. Quando a temperatura fica constante, não tem variação da energia interna. A energia interna, ela depende da temperatura, tá? O lance aqui na transformação isotérmica é lembrar que a energia interna, que é o ΔU, ela depende da temperatura. Ela depende da variação de temperatura. Ela precisa da temperatura para ela existir, né? Então, quando a temperatura é constante, não tem energia interna. Aí a fórmula fica assim. Quando o volume é constante, não tem trabalho. Porque sem variação de volume, não tem distância. E lembra daquela formulinha do ano passado, que o trabalho é força vezes distância? Então, se não tem variação de volume, não teve movimento. Não tendo movimento, não tem trabalho. Aí o calor fica igual à variação da energia interna. A transformação isobárica, tranquilo, é a pressão que é constante, o resto funciona. O calor vai ser integralmente transformado em energia interna, mais trabalho. Então, vale essa formulinha que vai dar para usar, porque você tem variação de volume, e essa formulinha aqui, que você tem variação de temperatura, tá? E a adiabática é aquela que é isolada do meio externo, então ela não troca calor com o meio externo, o calor é zero. Se o calor é zero, o trabalho vai ficar igual a menos a energia interna, tá? Pronto. Vamos ver algumas aplicações dessa parte teórica. É só teórico, gente, essa parte. Só teórico. Por isso que nós fizemos um outro tipo de atividade, né? Isso aqui é só estudo mesmo de vocês. Olha, na página 111 agora, de vocês, tem alguns exemplos. Fala assim, ó. Em um processo adiabático não existem trocas de calor entre o sistema termodinâmico e sua vizinhança. Ou seja, Q igual a zero, né? Foi aquele que nós vimos. Então, ele está falando que o sistema é adiabático. Quando o sistema é adiabático, não há troca de calor, como meio externo, certo? O calor é zero. Considerando como sistema termodinâmico um gás ideal, contido num recipiente de paredes termicamente isoladas, perguntamos o que acontece com a temperatura do gás ideal quando ele sofre uma compressão adiabática, né? Então, o que acontece com a temperatura do gás ideal? Se o Q é igual a zero, lá da primeira lei da termodinâmica, o Q é igual ao trabalho mais ΔU. Aí eu vou ficar com o trabalho igual a menos a variação da energia interna, né? Ou a variação interna igual a menos o trabalho, tanto faz, né? Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que se o trabalho é negativo, ele é chamado trabalho resistente. O trabalho resistente é a compressão, lembra? Isso aqui nós vimos. O que é compressão? Volume diminuindo. Né? Aí, se eu tenho uma diminuição de volume, né? Meu volume vai diminuindo, aí o que vai acontecer com a variação da temperatura? O volume vai diminuir e a minha energia interna vai aumentar, né? Porque se um diminui, o outro aumenta, que é um transformando em outro. A minha variação da energia aumentando significa que a variação da minha temperatura também aumenta, porque a variação da temperatura está intrinsecamente ligada à variação da energia interna, tá? Tudo bem? É só teoria. Tranquilo? Na transformação adiabática, temos o trabalho convertido em energia interna ou energia interna convertida em trabalho. Direto. Né? Não entra aqui a grandeza calor. Como o trabalho é negativo, eu posso entender que o meu volume está diminuindo. Né? Se o meu volume diminui, as moléculas têm menos espaço, a temperatura aumenta. Né? Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Entende, gente? É sempre essa
teoria que a gente já vem trabalhando, né? Desculpa o gerúndio, dessa teoria que a gente já trabalha. Outro dia eu vi uma faixa assim, estamos comprando, a faixa paga pelo que você escreve, né? Aí eu olhei e vi, estamos comprando, por que não põe? Compramos, compram. Dá para entender, não precisa usar o gerúndio. O segundo exercício tem um gráfico, né? A parte que gosta de ser explorada, né? Gráfico. Eu preciso comprar recarga de caneta urgente. É a coisa que está acabando. Eu tenho esse gráfico no exemplo 5. Aqui eu tenho a pressão. Quando vocês forem olhar gráfico, analisa sempre a unidade, é 10 a quinta newton por metro quadrado. Presta bem atenção, que vocês vão usar isso aqui quando for pedido, conta para vocês, tá? E o volume, ele é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, né? Então, eu tenho a pressão e tenho o volume. Aqui eu tenho par ordenado 1 e 4. E aqui, nesse ponto que ele chamou de C, eu tenho par ordenado 7 e 2. A representação gráfica seguinte refere-se a uma transformação cíclica ABCA, né? Muito bem. Agora, gente, quando ele fala em transformação cíclica, a energia interna é igual a zero, né? Essa transformação cíclica, ela sai de um ponto e ela volta nesse mesmo ponto, tá? A variação da energia dela vai ser igual a zero. Aí ele quer, letra A variação da energia interna. A variação da energia interna é igual a zero. Por quê? Porque a transformação é cíclica, né? Vocês têm isso aqui no livro de vocês, explicando, uma transformação cíclica ocorre quando uma massa gasosa, partindo do estado inicial, sofre uma série de transformações e retorna ao seu estado inicial, tá? E aí mostra o gráfico. Então, sempre que a transformação for cíclica, ou seja, ela começa num ponto e volta nesse mesmo ponto, o que aconteceu? Aconteceu que a variação da energia interna dela é igual a zero, tá bom? O trabalho realizado durante o processo, tá? Vocês lembram como a gente calcula trabalho quando eles dão um gráfico? Alguém lembra? Ele quer que eu calcule o trabalho. E eu tenho um gráfico de P vezes ΔV. Lembrando que o trabalho é igual a P vezes ΔV. Alguém lembra como se calcula o trabalho? Quando eu tenho um gráfico de P vezes V, sempre ele vai ser numericamente igual à área. Para eu calcular o trabalho, quando eu dar um gráfico, é só eu calcular a área do gráfico, tá? Esse gráfico é um triângulo, né, que tá aí. Então, a gente só vai fazer base vezes altura e dividir por 2. Qual que é a base desse triângulo? É 6. Qual que é a altura dele? É 2. É isso? E divide por 2, vai dar 6. E mais as potências de 10 que eu preciso colocar. Então, vai ficar assim, ó. O trabalho vai ser numericamente igual a base do meu triângulo. Ele tem 6. 6 o quê, gente? Vezes 10 a menos 3. A altura, ele tem o quê de altura? 2. 2 o quê? Vezes 10 a quinta. Sobre 2, que é a formulinha da área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, certo? Aí vai dar 6, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. Menos 3 mais 5 dá
2, então fica 6 vezes 10 a segunda, ou seja, fica 600. 600 o quê? Joule. Nós estamos no sistema internacional. Agora, tem que dar o sinalzinho dele, né? Aí, como que se convenciona esse sinal? Quando a transformação cíclica ela é dada no sentido anti-horário, a gente põe negativo na frente do que a gente calculando. A transformação cíclica é anti-horário, é trabalho resistente, a gente põe um negativo na frente do trabalho que calculou. Não é difícil, mas precisa fazer exercício para vocês gravarem, né? E, finalmente, a quantidade de calor trocada com o meio ambiente. Quantidade de calor trocada com o meio ambiente. Como o meu ΔU é zero, na formulinha de Q igual a trabalho mais ΔU, o meu ΔU é zero. Não é? Então, meu calor ficou igual ao trabalho. Então, a quantidade de calor é menos 600 joules também. Tá bom? Tá aí. O sinal fica negativo porque o gás perdeu calor. Tá bom? E assim sucessivamente. Cada exercício você vai analisar se é isotérmico, isobárica, isopórica, adiabática. Transformação cíclica agora que entrou nesse exercício que nós fizemos. Aí você analisa que fórmula você vai usar e resolve. Vamos tentar? Na página 112 tem exercício para vocês. Vocês tentam fazer? Aí a gente fala sobre máquinas térmicas, rendimento, e vai na segunda lei da termodinâmica, que é o famoso ciclo de Carnot. Essas coisas, elas caem, viu, gente? Então, a gente vai olhando com paciência, tá bom? Aí a gente encerrou o nosso programa do segundo bimestre. Aí o outro bimestre a gente já começa com óptica, já muda um pouquinho de disco, tá bom? E seja o que Deus quiser, né? Vamos... O importante é que nós estamos aqui, né, gente? Firme e forte, meu Deus do céu. Né? Bom, eu vou lá terminar de dar nota para meus aluninhos, acertar essas coisas e ver os aluninhos que não fizeram, para eu cobrar uma atividade para eles dessa parte aqui agora, tá bom? E eu vou pedir que vocês façam o exercício, por favor, e isso vai ser cobrado mais tarde, não vai ser cobrado agora não, tá? Mas façam o exercício para vocês treinarem. Por quê? Porque vai ser pedido, né, gente? Enem, vestibular, essas coisas. Por isso, tá? Faça um fichário, faz o seu roteiro de estudo. E na outra aula a gente corrige mais um pouquinho, beleza? Deixa eu ir lá. Ver a experiência, acabar de ver a experiência da Tabata. Tchau, gente. Vou embora, que eu tenho que corrigir essa experiência.